Durante esta semana, o programa Trocando em Miúdos fala sobre os ecos das ruas do Brasil nas manifestações. Vamos conversar agora com o professor da USP de Ética e Filosofia Política, Renato Janini Ribeiro. Professor Renato, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia. Prazer também, Márcio. Bom dia. Qual a faixa que continua impactando o seu imaginário até hoje, hein, professor Janini? Desculpe, eu não entendi. Pode repetir? De todas aquelas faixas que foram estampadas nas manifestações, qual aquela que continua impactando o seu imaginário? Olha, nenhuma delas em especial. Eu vi faixas... Olha, eu acho o seguinte, as pessoas têm motivos para reclamar. A classe média tem motivos para reclamar. A classe média paga imposto, como todo mundo paga, mas ela gostaria de ter serviços bons, educação, saúde, transporte, segurança pública. No Brasil são ruins, então as pessoas acabam tendo que pagar isso por fora, quer dizer, plano de saúde, educação privada, comprar carro, segurança de condomínio na rua. Então as pessoas têm tudo para reclamar. Eu só acho que elas estão reclamando na direção errada. Primeiro que esses serviços ruins, antes de mais nada, são responsabilidade das prefeituras e dos estados. Segundo, que muitas faixas transbordaram, vamos dizer, o racional, ou indo para o nível do ódio, ou então encarnando apenas num único partido todo o problema de corrupção no Brasil, que é muito, muito antigo. Então, existe um descompasso entre, vamos dizer, uma motivação justa para reclamar e uma certa inconsciência política, que também resulta é normal num país que não tem praticamente consciência política, então, em que as pessoas, tudo que elas acham ruim, elas sempre acham que estão sendo roubadas. E sempre acham que estão sendo roubadas pelo governo, o que nem sempre é o caso. Uma outra questão, professor Janini, inclusive foi até objeto do meu livro o ano passado, Os Abutres Têm Fome, né? E falando exatamente sobre a questão do jornalismo canibal. E como nós estamos falando de comunicação, isso serve também para os veículos de comunicação. Até que ponto essa exposição, muitas vezes exacerbada, das notícias sensacionalistas, isso também contribui para aflorar e acirrar ânimos, hein? Contribui, você tem razão. Há uma responsabilidade de quem está na mídia. O fato é que, de alguma forma, ficou visível para muitos jornalistas, até jornalistas que deveriam ter um nível maior, prestigiados, ficou muito visível que eles têm uma mercadoria muito fácil de vender, que é simplesmente insuflar o ódio, o preconceito e as explicações simples, porém erradas. Então, isso acaba só levando as pessoas a posturas extremamente simplistas. Quer dizer, nessas manifestações, eu insisto, as pessoas têm motivo para se revoltar, mas elas se manifestaram em direções muito equivocadas. Quer dizer, havia pessoas que dizem, bom, quero a democracia fora PT, mas fora PT para elas era extinguir o PT. Isso é um absurdo. Quer dizer, tem pé nem cabeça dizer uma coisa dessas. Então você vê que há pessoas que não têm a menor noção do que é democracia, estão na rua dizendo isso, que namoram ideia de ditadura sem ter muita noção disto. Se bem que esses casos são quase desequilíbrio. São casos mentalmente complicados. Esses últimos, as pessoas que foram que querem uma ditadura militar. Agora, com isso tudo, o que falta? Falta explicar melhor as coisas. Por exemplo, a gente não sabe se a Petrobras é uma empresa que está está indo bem, no grosso modo por causa do pré-sal, ou se a Petrobras está indo para a ruína por causa da corrupção. São duas narrativas que circulam, opostas, e não tem um jornalista que chegue e diga, olha, ela está de fato com grande desempenho, está fazendo tais e tais coisas muito boas, etc. e tal, agora tem uma chaga pesada na governança dela, que é a corrupção, por exemplo, qual o peso de cada uma. Isso, infelizmente, a imprensa não está fazendo. Pois é, inclusive, a respeito dessa questão da intervenção militar, veja bem, professor Janini, eu, inclusive, uso muito um provérbio russo
que diz que o pessimista é um otimista mal informado, né? E penso muitas vezes que essas pessoas que pregam a volta dos militares não têm informação nenhuma a respeito do que foi o período, o regime militar, né? E nós temos muitas vezes determinadas manifestações que são rigorosamente pífias, com meia dúzia de pessoas, mas de repente o fotógrafo fecha o plano e 15 pessoas literalmente ocupam aquela foto, dando uma falsa dimensão de um movimento, né? Isso é muito fácil de fazer. Então você pode fazer uma manifestação pequena parecer enorme, diminuir o tamanho de outra, ou pegar coisas de exceção e dar um peso muito grande. De qualquer forma, um dos problemas dessa manifestação está ligado à falta de consciência política, ao caráter espontâneo, à falta de liderança, é que talvez a proporção das pessoas dizendo coisas absurdas tenha sido maior do que em quaisquer outras manifestações que tivemos. Toda manifestação corre o risco de ter maluco no meio ou gente fanática. Mas eu não vi nenhuma manifestação até agora, em muitos anos de Brasil, que tivesse tantas figuras esquisitas no meio. Mas, de qualquer forma, são casos de exceção. Uma parte não estava querendo isso e acho que tem que haver uma preocupação grande das lideranças políticas, inclusive do PT, em discutir com essa multidão e tentar canalizar isso para uma educação política, que faz muita falta no Brasil. Agora, no caso do vídeo da TV UOL, que mostra os defensores da ditadura militar, esse é um pouco preocupante porque aquelas pessoas não estão simplesmente expressando opiniões. Você olha pelas posturas delas, pela indumentária, por tudo, que existe uma coisa um pouco mais preocupante do que isso. Não é apenas opinião, é um modo de ser dessas pessoas que é atavicamente autoritário. Essas pessoas querem ditadura, sabendo o que é ditadura e querem isso mesmo. Então, são uma minoria, mas aquelas do vídeo do UOL não estão equivocadas, elas querem aquilo mesmo. E é muito preocupante, depois de 30 anos no Brasil, você ainda ter uma minoria, ainda que muitíssimo pequena, que não conseguiu, florescer, se educar, relaxar, ser feliz dentro dos valores democráticos, que são muito melhores que os valores autoritários. Para a gente encerrar, professor Giannini, um pouquinho de questão ética. Outro dia eu conversava com o jornalista Alberto Dines a respeito disso, porque quando eu comecei no jornalismo, a gente gastava muita sola de sapato, né? E consumia muito tempo nas diligências, no processo de apuração das notícias. E hoje nós temos a geração das redes sociais, onde a lei do mínimo esforço acaba prevalecendo e as redes sociais acabam pautando a mídia. Como é que o senhor vê essa questão, hein? Das redes sociais. O problema das redes sociais, quer dizer, tem um lado da internet que é fabuloso. Ela diminuiu extraordinariamente a distância de poder entre quem tem dinheiro e quem não tem. Ou seja, até um tempo atrás vigorava a frase do Assis Chateaubriand, que era: se jornalista quer ter opinião, que ele compre um jornal, que ele funde um jornal. Ou seja, se um jornalista quer ter opinião própria, ele trate de ser muito rico para poder fazer isso. Hoje, pelos blogs, por outras formas de expressão pela internet, você tem condições de falar e ser ouvido mesmo que você não tenha praticamente nenhum dinheiro. Quer dizer, uma conexão, um pouco de produção, e tem gente que mesmo sem produção faz gráfica, faz coisas muito bonitas, etc. Então, isso reduziu, melhorou, e isso permite, então, que a gente tenha acesso a informações distantes ou desconhecidas. Por outro lado, a rede tem uma coisa que é fantasticamente narcisista. As pessoas leem e veem aquilo que lhes interessa, que é da linha delas, que é do conhecimento delas, é isso que elas querem. E, desse jeito, é muito difícil elas se exporem ao resto do mundo. E a imprensa, propriamente dita, ela diminuiu muito por uma rede de correspondente. Jornais brasileiros raras vezes têm hoje correspondente no exterior, correspondente no próprio interior do Brasil. Os jornais de São Paulo, sobretudo,
mal cobrem o que está fora de São Paulo, Rio, Brasília, um pouco Minas Gerais, mas, por exemplo, o que acontece nos outros 20 e poucos estados, pouquissimamente é noticiado. Então, e infelizmente isso acontece também nos outros estados. Então, é uma coisa que deixou, muitas vezes, o acesso à internet ser uma válvula de saída para isso, mas a gente não está maduro ainda para usar a internet. A internet é uma invenção tecnológica que aconteceu antes de ser pedida. Quer dizer, o carro, o avião, havia milhares de anos que os homens queriam andar mais depressa, voar, etc. e tal. Então um dia chega o carro, as pessoas queriam sarar de doença, chegam um remédio. Agora, a internet é uma invenção tecnológica, a computação já e depois a internet, são invenções tecnológicas que ninguém esperava. E então, quando elas surgem, inverte. Em vez de você querer uma coisa e depois ter o meio, você tem o meio e começa a perguntar para que fins ele serve. Para que serve a internet? O que ela vai me permitir realizar? E a gente começa a descobrir, um sujeito inventa um tal de Facebook. Você então começa a entrar no Facebook, começa a descobrir as potencialidades do Facebook, que nem o Mark Zuckerberg podia imaginar tais. Então, esse avanço de uma tecnologia que precede as necessidades de uso e que vai criando novas formas de sociabilidade é uma coisa muito nova. E, por enquanto, nós temos, então, vamos dizer, um jato supersônico e nós estamos capacitados, quando muito, a pedalar uma bicicleta. A gente não sabe o que fazer com isso. Resultado, a nossa bicicleta que a gente pedala é narcisista, ela só tem espelho, a gente só quer ver a gente mesmo e quem pensa igual. Então, a gente entra num instrumento maravilhoso de conhecimento do mundo e faz um péssimo, baixíssimo uso dele. E a discussão política no Brasil está assim também. Quer dizer, o tal do algoritmo do Facebook, ele faz que você veja, sobretudo, postagens de pessoas que pensam igual. Você pode ter 5.000 amigos, deles 1.000 amigos podem ser, vamos dizer, fascínoras, desequilibrados, defensores da tortura, e você não vai ver nenhuma postagem deles, provavelmente durante anos, porque o algoritmo vai detectar que não é a sua praia. Então, as pessoas começam a achar que todo mundo pensa igual a elas. E isso está sendo muito ruim. Mas eu tenho fé em que seja possível utilizar melhor esses instrumentais. Dentro do programa Trocando em Miúdos, trouxemos a participação do professor de Ética e Filosofia da USP, o professor Renato Giannini Ribeiro, a quem mais uma vez agradecemos a gentil participação. É sempre um prazer tê-lo conosco, professor Giannini. Também meu, Márcio. Grande prazer. Bom dia. Obrigado.